Olá, pessoal, que bom que vocês estão aqui. A gente fez essa palestra especialmente para te mostrar um pouquinho sobre a carreira do ultrassonografista, para você que é médico veterinário e está interessado em iniciar nessa área, ou para você que é aluno da graduação da medicina veterinária e quer conhecer um pouco mais e saber como é que funciona a nossa carreira. Eu vou me apresentar e depois o Paulo se apresenta. Eu sou Adriana Meirelles, eu me formei em 2008 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiz residência em diagnóstico por imagem na Universidade Estadual Paulista, em Jaboticabal, e lá também eu fiz o mestrado em cirurgia veterinária com ênfase em diagnóstico por imagem. Depois eu me mudei para o Rio Grande do Sul, moro em Canoas e trabalho aqui como ultrassonografista. Você já deve me conhecer da internet, porque já faz muitos anos que eu dou cursos online de ultrassonografia, e para o ano que vem, 2021, estamos começando com cursos presenciais aqui também. O Paulo vai se apresentar também. Olá, pessoal. Eu sou Paulo Aguilera, me graduei em 2006 pela Unifeob, em São João do Boa Vista, aqui no interior de São Paulo. Fiz uma especialização lato sensu pelo IBVET, em Campinas. Trabalho com ultrassonografia desde 2009. Eu fiz vários cursos intensivos, e aí fiz a pós-graduação depois. Comecei em 2014 a dar cursos de extensão, cursos presenciais de extensão em ultrassonografia, e trabalho hoje fixo num laboratório aqui em Ribeirão Preto, né, e trabalho junto com a Adriana aí nos nossos cursos online. Bom, a nossa ideia é mostrar para vocês onde que o veterinário que trabalha com diagnóstico por imagem entra nessa visão aí de um paciente que está chegando para ser atendido pelo clínico ou pelo especialista e como é que ele vai sair depois com o diagnóstico e com o tratamento correto. Então, a gente entra justamente aqui na parte do diagnóstico, trabalhando em conjunto com o clínico ou com o especialista. E a gente atende todos os tipos de pacientes, desde aquele filhote que veio para fazer vacina, e aí o clínico percebeu que ele tem um testículo ectópico, por exemplo, então a gente pode fazer o exame para ele poder ser encaminhado para a cirurgia de castração. A gente trabalha com aqueles que vêm fazer check-up, ou fazem check-up sempre, ou um adulto que nunca fez um exame ultrassonográfico, faz o exame e aqui a gente vai descobrir muitas coisas e poder prevenir muitas coisas também. A gente trabalha com aquele animal que veio doente, então está com vômito, está com diarreia, não está comendo e ninguém sabe muito bem por quê. Então tem todos os exames que ele precisa fazer, inclusive o ultrassom aqui para a gente chegar ao diagnóstico correto dessa doença. A gente tem as fêmeas gestantes, que é o que todo mundo conhece, né? Pensa que o ultrassonografista só trabalha com gestação, mas a gente faz sim o acompanhamento das gestantes e aí preparo para o parto para saber qual vai ser o melhor momento e se os fetos estão bem. E tem aqueles pacientes com doenças crônicas, por exemplo, diabetes, insuficiência renal crônica, ele vem sendo já tratado com um especialista e precisa fazer exames de rotina para acompanhar essa doença. Eu não sei se você quer colocar mais alguma coisa aqui nesse ponto. Não, tá ótimo. Eu acho muito importante a gente pensar na questão da clínica como um todo, né? O paciente que vem para um exame de check-up, muitas vezes a gente descobre alterações surpreendentes e, por coincidência, hoje eu fiz ultrassom num cãozinho de 20 anos de idade que não tinha nenhum sinal clínico, foi para fazer check-up e nós descobrimos um trombo na veia cava caudal. Então, olha a importância de fazer o exame de maneira preventiva antes de começar a ter sinais clínicos e a gente conseguir identificar que tem um problema para começar a fazer uma abordagem antes que esse problema estoure lá na frente, né? Então, é muito interessante essa questão do check-up. Legal. A ultrassonografia, ela pode começar desde a graduação, aquela pessoa que ainda está na faculdade e já percebe que tem interesse por essa área. Comigo não foi bem assim, eu percebi bem mais no final da faculdade que eu estava gostando dessa área. Mas para quem já sabe, a gente sugere que faça muitos estágios na área, porque é o momento de poder fazer estágio. Depois que você é formado, é muito mais difícil alguém te aceitar como estagiário por aí. E aí, se você puder, entrar na residência profissionalizante. Tem várias universidades no Brasil que já têm residência específica em imagem
e tem algumas que você precisa fazer um primeiro ano geral e depois o segundo ano na imagem. E tem também a pós-graduação. O Paulo pode falar também um pouquinho aí, porque ele dá aula também na pós-graduação Lato Sensu. Então, é muito interessante, porque existem vários caminhos, né, Adri? Não tem uma trajetória exclusiva, né? Existem várias possibilidades. E, inclusive, nós dois fizemos trajetórias bem diferentes e chegamos no mesmo ponto, né? É muito legal isso, muito interessante. Eu tive muito contato com a imagem na faculdade, então eu muitas vezes deixava de assistir alguma aula de grandes animais e ficava lá no hospital indo mexer no raio-x e no ultrassom, que eu achava muito legal, né? E já despertou meu interesse. E eu acho que eu tive também o privilégio de estudar numa instituição onde eu tive um ano da disciplina de diagnóstico por imagem, com raio-x e ultrassom, com teoria e prática. Então, eu tive uma base muito boa, isso já despertou meu interesse. Mas logo que eu me formei, eu estava muito ansioso para cair no mercado de trabalho, eu queria clinicar, eu queria trabalhar, botar a mão na massa, né? E aí eu tive uma vivência da parte clínica e que me ajudou absurdamente depois a entender o contexto geral do paciente, do que eu estou vendo na imagem, né? Então foi bem interessante também. E aí hoje eu dou aula na pós-graduação Lato Sensu, né? Além dos cursos de extensão, e é bem interessante, né? E eu percebo a importância que o conhecimento clínico sempre tem, né? Eu vejo muita gente entrando na área de imagem, achando, eu não gosto de clínica, então vou fazer imagem. Né? E não é bem assim, a gente tem que ter uma boa base clínica para poder entender o que a gente está enxergando na imagem e fechar aquele diagnóstico. É um grande quebra-cabeça, né, Adri? É verdade. Eu já na minha universidade tive muito pouco de imagem, a gente teve um pedaço da disciplina de semiologia que tinha imagem, então foi acho que uma ou duas aulas de ultrassom. Então já vê aí como é que a pessoa desperta o interesse ou não, olha a diferença, né? E aí eu queria clínica e também era muito voltada para a área da patologia. E as necrópsias ajudam muito também o ultrassonografista a saber a posição dos órgãos, né? Então quem pode, quem quer essa área também é bom ficar de olho aí nas aulas de patologia. E aí eu acabei indo para fazer o estágio curricular nessa área e me apaixonei. Então por isso que eu digo que foi bem no final que eu vi como é que funcionava tudo, né? Bom, então além da residência e da pós-graduação, a gente também tem cursos de aperfeiçoamento, que podem ser presenciais ou online. E os cursos online agora estão tomando aí um mercado muito maior, especialmente depois da pandemia, quando muita gente percebeu que precisava continuar estudando, estava em casa e descobriu os cursos online. E dá para a gente aprender muita coisa com o curso online. E tem muito aluno da graduação também que, pelo fato de ter pouca aula, aprende muito mais nos cursos online também. Bom, tem também aquele que aprende na prática. E a gente conhece vários assim, né, Paulo? Então, as pessoas que têm um aparelho, que são clínicas e têm o aparelho ali à disposição e acabam tentando aprender no próprio paciente, que acham que é só comprar um aparelho e de repente já sair fazendo e descobrem que não é bem assim e que não é tão fácil aprender sozinho, né? E aí a gente começa a ver muitos erros também que são bem preocupantes, né? Com certeza. Acho que tudo que a gente faz acompanhado, que a gente tem um direcionamento muito mais fácil, né? Um caminho muito mais tranquilo do que tentar ser autodidata, né? E desbravar um caminho aí sozinho, né? Até dá para fazer, mas leva muito Sim, mais tempo e levando com muito certeza. mais tombo no meio do caminho, né? Com certeza. Então, aqui, quais são as formas de trabalho? Tem, como eu falei, aquele clínico que tem o aparelho ali e acaba fazendo os exames, e ele mesmo diz que faz só uma triagem, porque ele sabe que ele tem o seu limite, e que se ele consegue passar o transdutor no abdômen e conseguiu ver o que é, ele já resolveu, e se não, ele chama um ultrassonografista. Aqui tem um risco também de que muitas vezes ele pode não ver a alteração, porque justamente não sabe, né? E pensa que conseguiu ver tudo, mas não é um exame tão simples para quem não é da área. A gente tem aquele ultrassonografista que é fixo,
que pode ser fixo numa clínica, que pode ser fixo em um laboratório, onde ele é contratado para fazer os exames nesse laboratório, ou ele pode ser um empreendedor, e aí ele segue a carreira dele e pode trabalhar como ultrassonografista volante ou como fixo no seu próprio negócio. E aí, essa última parte nos dá muito mais liberdade, né, para controlar o nosso trabalho da maneira que a gente quer. E as vantagens, Paulo, de ser ultrassonografista? Olha, eu trabalhei como clínico geral durante muitos anos e eu tenho uma característica, né, pessoal minha, da minha família, cada pessoa morar numa cidade diferente. Então, meus pais moram numa cidade, minha irmã mora em outro estado e eu moro aqui em Ribeirão Preto. Então, eu queria visitar minha família, eu queria tirar férias, e aí tinha uma pendência sempre do paciente que eu tinha atendido como clínico, e estava durante um tratamento, e aí sempre tinha esse vínculo, né? E a ultrassonografia, Né? exato, e a ultrassonografia ela me permite, né, uma liberdade muito grande, porque o meu compromisso, a minha responsabilidade com o paciente é fazer o exame, fazer o relatório, entregar aquele resultado do exame. Pronto. Em 1 hora eu fiz o que eu precisava fazer, entrego aquele resultado e acabou ali o meu vínculo com aquele paciente. Então, eu passo a ter uma mobilidade muito maior. Eu consigo viajar não só para passear, mas para dar cursos, para dar palestras, para fazer outras frentes do meu trabalho como ultrassonografista, né? Sem que ninguém fique dependendo de mim, dependendo da minha presença aqui em Ribeirão Preto, né? Então, essa mobilidade é muito legal, é muito interessante nessa dinâmica. Eu coloquei aqui também que a gente, por trabalhar com diagnóstico, a gente sempre tem novidades. Então, para aquelas pessoas que buscam novidades, é maravilhoso, porque cada exame a gente fica maravilhado cada vez que vê uma alteração, é sempre diferente, é sempre um raciocínio que a gente tem que criar, a gente fica investigando mesmo, fazendo um trabalho de detetive, né? E É é verdade. muito divertido, é muito legal trabalhar com ultrassonografia. A gente tem esse contato pontual aqui com o paciente e com o tutor, então tem muita gente que acaba indo para essa área porque cansou mesmo de ter que ter essa responsabilidade e lidar com o paciente do início até o fim do tratamento, porque é muito desgastante. E a possibilidade de controlar os seus horários de trabalho, né, como você falou, de poder até viajar, de poder trabalhar meio período. E é uma Sim, área que é reconhecidamente rentável, justamente porque, como a gente recebe por exames, a gente pode controlar quantos exames a gente vai fazer num dia, e a gente tem uma demanda grande em qualquer lugar do Brasil hoje, onde tem ultrassonografista, ele vai ter emprego, porque os clínicos precisam desse exame. é verdade. Uma coisa que eu acho interessante também, Dri, é pensar que o paciente chega para a gente com um questionamento, uma dúvida, uma pergunta, né? Então, o clínico começa a montar as peças do quebra-cabeça e muitas vezes a peça que está faltando para enxergar o todo é a gente que vai ajudar ali. E é muito legal, né? É É muito verdade. interessante a gente entrar nessa dinâmica e ver o que está faltando para a gente complementar o diagnóstico daquele paciente, enxergar o todo, enxergar como a nossa imagem, né, o nosso exame consegue obter informações para que aquele animal passe por um tratamento que vai ser efetivo, que ele vai ter uma melhora clínica. E isso dá uma realização pessoal muito grande para a gente, né? É verdade. É muito bom. O que a gente precisa para trabalhar com ultrassonografia? A gente precisa do aparelho de ultrassom, mas não necessariamente você precisa dele, você precisa ser dono dele agora. O ideal é que você tenha o seu aparelho próprio para que você possa ter esse controle aí, de poder trabalhar como volante ou no seu próprio local. Mas quem trabalha em clínicas que já tem o aparelho também tem essa possibilidade. E hoje em dia tem aparecido bastante a possibilidade de alugar um aparelho de ultrassom. Sim, E aí existe aí um acordo, né, entre ou você paga mensal ou você paga por exame, mas tem bastante gente fazendo isso até conseguir chegar no ponto em que você pode investir no seu próprio aparelho. A gente tem os custos aí de materiais de consumo, a gente tem que ter o gel, tem que ter o papel toalha, tem que ter uma calha para posicionar o paciente, mas não é uma área que precisa, além do equipamento, de grandes investimentos, não. Tem eu que acho que o ter maior investimento é o equipamento mesmo, né?
E o restante, o material de consumo, essas coisas, acaba sendo bem tranquilo, né? Eu acho que para quem faz volante, os custos com carro, né? Então, combustível, pneu, revisão do carro, né? Isso precisa entrar na conta também. Precisa. Mas não é nenhum grande investimento, né? A pessoa que vai trabalhar como volante aí precisa ter o seu, né, a maneira de se deslocar, ou se você trabalha numa clínica ou num fixo, também fica muito mais fácil, né? Não necessariamente você precisa ter o carro para isso, né? E você pode Isso. decidir trabalhar como autônomo ou ter uma empresa. A gente recomenda que você tenha uma empresa, mas a gente sabe que no início as pessoas começam como autônomo até começar a gerar uma renda maior. Os conhecimentos necessários. Você precisa ter o conhecimento do seu aparelho, precisa saber exatamente como é que ele funciona. Você precisa entender, além do aparelho, as imagens, os conceitos básicos de ultrassonografia, a terminologia utilizada, porque sem a terminologia você não consegue se comunicar com outros membros da imagem e com o próprio clínico para quem você vai estar entregando o resultado do seu exame, né? Conhecer as principais doenças, entender um pouco de clínica, né, para saber o que está pesquisando, para poder fazer essas associações, de entender as diferentes alterações que estão acontecendo num organismo só. Você tem que saber fazer um relatório profissional para entregar isso, isso faz parte do seu exame, e você precisa trabalhar com ética e responsabilidade. E a gente queria deixar de mensagem para vocês que nenhuma rota é melhor ou pior. Não é porque fez residência, porque fez pós-graduação ou porque fez os cursos que você vai ser melhor ou pior. É você quem vai poder dizer até onde você vai chegar, né? Você precisa ter as suas metas, você precisa estudar, você precisa se dedicar para realizar os objetivos e ser perseverante para conseguir chegar lá. E independente de qual rota você escolheu e vai escolher daqui para frente, eu e o Paulo estamos aqui disponíveis para te ajudar nesse processo. A gente tem vários cursos, a gente tem o Ultrassonografia Club, onde a gente tem essa mentoria em grupo, e a gente queria apresentar para vocês hoje o nosso novo projeto, que é um curso básico de ultrassonografia para iniciantes. Então, se você precisa desse conhecimento todo que a gente passou aqui, nesse curso você vai encontrar isso para poder começar. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que vai ser esse curso. Então, o conteúdo programático é justamente isso, tudo que a gente falou que você precisa. Você vai aprender a conhecer e a dominar o equipamento de ultrassom. Você vai entender como é que é feita a formação da imagem, vai conhecer a terminologia, quais são os artefatos de imagem, porque você precisa entender os artefatos para entender o que está acontecendo na imagem. Uma aula básica de otimização de imagem para você saber corrigir a sua imagem dependendo do que está acontecendo no exame. A gente vai ter uma aula sobre a varredura geral do abdômen e que estratégias você pode utilizar para melhorar o seu exame. E a varredura específica de todos os órgãos do abdômen. E, no final, aprender a fazer um relatório ultrassonográfico profissional. Com relação à varredura específica, a gente vai falar sobre todos os órgãos do abdômen, a bexiga, a uretra, os rins, o ureter, baço, fígado, vesícula biliar, o estômago, o intestino, o pâncreas, as adrenais e o trato reprodutor feminino e masculino. E a gente está bem animado com esse nosso novo projeto, a gente tem certeza de que vai ajudar muita gente a poder sair desse ponto onde eles estão e seguir em diante com a meta, com a vontade de iniciar nessa carreira. Eu acho que esse curso nasceu com base na experiência, né, Adri, de muitos anos, tanto sua quanto minha, da nossa rotina de exames, né, e enxergando as dificuldades que as pessoas têm para iniciar, para ingressar na carreira da ultrassonografia. Então, esse primeiro passo, esse primeiro degrau, a gente preparou com muito carinho para que vocês consigam aprender de uma maneira eficaz e que consigam aplicar na prática, na rotina, né, esses conceitos e iniciar uma carreira muito bacana e ter uma trajetória aí muito boa nessa área, né? A gente diz que é para iniciantes, mas a gente focou muito também em pessoas que já estão trabalhando nessa área e que a gente percebe que às vezes não tiveram a base.
e que estão tendo dificuldade nos seus exames porque faltou a base. Então, esse curso vai ajudar essas pessoas também a retornar aqueles conceitos iniciais para realmente seguir e daqui para frente poder depois fazer cursos especializados, cursos avançados em cada doença, cada órgão, porque sem a base a gente começa a misturar tudo, aprender coisas muito avançadas e a base, o erro na base pode trazer erros muito importantes, né, para o diagnóstico final. Com A certeza. gente agradece a vocês por terem acompanhado a gente até aqui e eu espero que vocês venham fazer parte desse grupo com a gente. Eu vou mostrar para vocês alguns bônus que a gente vai dar para quem entrar agora no curso, nessa primeira turma. Vocês vão ganhar 3 meses de mentoria em grupo pelo WhatsApp. Vocês vão ganhar um checklist para fazer o exame abdominal sem esquecer de nada. Vocês vão ganhar os modelos de relatórios para que vocês possam alterar e isso vai facilitar e deixar o seu exame muito mais produtivo e mais rápido. E o curso vai estar cheio de quiz para retenção de conteúdo, onde você vai poder praticar e ver se realmente aprendeu, porque a gente vai estar te acompanhando durante esses primeiros 3 meses para te ajudar onde tiver alguma falha. E você tem 1 ano de acesso ao curso, então dá bastante tempo para estudar tudo que precisa ser estudado. Tá muito bom, né, Adri? Tá um material muito rico, um material muito completo para as pessoas poderem iniciar de uma forma bem interessante, né? E esses bônus, a mentoria, o checklist do exame abdominal, né, ter a sequência de varredura para avaliar de uma maneira sistemática todos os órgãos, os modelos de relatório, o quiz também é muito legal, né, para a gente ir interagindo ali, sentindo o que a gente conseguiu gravar de conteúdo que precisa ser lido mais uma vez, estudado mais uma vez, né? Então é tudo muito dinâmico, né? Eu acho bem interessante. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para tirar dúvida também. Muito obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais.